Você já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, há um silêncio que nunca vai embora? Aquela sensação de estar num mundo barulhento, mas sentir que o ruído não te alcança? De rir em uma conversa e ainda assim sentir que algo em você está em outro lugar? Se você clicou neste vídeo porque sente essa desconexão, você está no lugar certo. Hoje, vamos decifrar por que as mentes mais profundas, ou que alguns chamam de as mais inteligentes, preferem se isolar, e por que essa dor silenciosa que você talvez sinta não é uma maldição, e sim uma bênção disfarçada. Uma bênção que, uma vez entendida, pode se tornar sua maior fonte de poder. Para decifrar esse poder, nossa jornada hoje não ouvirá apenas a voz de Schopenhauer. Nós viajaremos da lógica de Aristóteles à forja elétrica de Nikola Tesla e escalaremos as montanhas solitárias com Zaratustra de Nietzsche, para entender não apenas o porquê, mas como usar a solitude como uma arma. Mas como a filosofia diagnostica esse sentimento? Como ela diferencia o gênio do inadaptado? O filósofo Arthur Schopenhauer, que olhou para o mundo e viu suas engrenagens nuas, deu a esse sentimento um nome: a marca da mente superior. Ele dizia: quanto mais uma pessoa tem em si mesma, menos precisa dos outros. Para ele, o homem comum foge da solidão porque teme o que encontrará ao se encarar, um vazio interior. Por isso ele busca a distração constante no barulho social, nas conversas triviais, na validação alheia. O sábio, o criador, o pensador, não foge, ele permanece. Ele encara o silêncio. Mas o que Schopenhauer descobriu sobre o isolamento vai muito além de um simples pessimismo. O que ele viu foi uma chave escondida na dor da alienação, uma chave que gênios ao longo da história de Isaac Newton a Emily Dickinson aprenderam a girar, e que ao final deste vídeo você também entenderá como usar. Mas se sentir assim é a marca de uma mente superior, por que ainda dói? Por que esse isolamento parece às vezes um fardo? A resposta está em um erro de linguagem e de percepção. Aqui está o erro fundamental que a sociedade comete. Eles chamam o seu silêncio de solidão, como se fosse uma doença. Mas o nome verdadeiro é outro. Solidão é o vazio. Solitude é o espaço. Solidão é o castigo. Solitude é a oficina. O que você sente não é falta, é capacidade. Você não está se afastando do mundo porque o odeia. Você está criando distância para enxergá-lo melhor. Mas não se engane, escolher a solitude não é fácil, exige um esforço imenso. Como já dizia o filósofo Aristóteles, para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus. É uma jornada para os fortes, porque a maioria, quando confrontada com o próprio vazio, adoece, enlouquece ou simplesmente morre por dentro. Você conhece alguém assim, não conhece? Um minuto de silêncio e a pessoa já está falando sobre o tempo, ligando a TV. Bom, os mais novos não ligam a TV. Eles apenas se afogam em qualquer conteúdo aleatório na internet. O objetivo é o mesmo: fugir. E é justamente aqui, nesta diferença entre a solidão que te aprisiona e a solitude que te liberta, que começa o processo de transformação, porque as mentes que dominaram essa jornada mudaram o mundo. Esta dissecação dos códigos ocultos da mente humana é a nossa missão aqui, no Códice Humano. Se você encontra valor nesta abordagem, considere se inscrever. Sua inscrição nos ajuda imensamente a alcançar nossa primeira meta de 100 inscritos. Então, se a solitude é a jornada dos fortes, qual é o destino? Para onde leva esse caminho de isolamento deliberado? Nikola Tesla, um homem que viu o futuro antes que o mundo estivesse pronto para ele. Ele passava dias, semanas, trancado em seu laboratório, evitando o contato humano, não porque era triste, mas porque o silêncio era o único lugar onde o impossível podia nascer. A solitude era a sua forja. Ele descrevia como, em momentos de profunda concentração solitária, visões de suas invenções apareciam em sua mente completas e funcionais, antes mesmo que ele desenhasse o primeiro esquema. Ele não estava fugindo do mundo, estava construindo um novo. Cada invenção, cada centelha, era o resultado de uma mente que se permitiu ouvir o que o ruído do mundo abafa. E aqui está o segredo que a criatividade não nasce da interação constante,
Isso gera otimização, não invenção. A verdadeira invenção, a obra-prima, nasce do confronto interno. É um diálogo brutal e honesto entre o homem e o seu próprio silêncio. Mas essa forja é reservada apenas para os gênios como Tesla? Ou é uma disciplina que qualquer um pode aprender a dominar? Nietzsche, que passou anos vagando sozinho pelos Alpes, chamou isso de a grande purificação. Sua famosa frase, na solidão o solitário devora a si mesmo, na multidão a multidão o devora, é um aviso simples mas brutal. Ou você domina seu mundo interior no silêncio, ou o ruído do mundo exterior te dominará. Mas o silêncio não é algo que você acha em um mundo projetado para roubar sua atenção. É algo que você treina. Ler um livro quando todos estão rolando o feed. Fazer uma caminhada sem fones de ouvido quando todos buscam distração. Pensar em uma única pergunta por 1 hora, quando todos reagem instantaneamente a tudo. Cada uma dessas escolhas é uma pequena vitória na guerra invisível pela sua própria mente. É a construção de uma fortaleza interior, tijolo por tijolo. Mas se a solitude é uma disciplina tão poderosa, por que ela é tão difícil de praticar no mundo moderno? Qual é o verdadeiro inimigo na nossa guerra pela atenção? Hoje, a solitude não é apenas evitada, ela é ativamente sequestrada. Roubaram sua capacidade de ficar só e você pagou por isso. Cada notificação é uma corrente, cada scroll infinito é uma fuga, e cada vez que você foge do silêncio, você foge de si mesmo, abrindo mão do seu poder de criar. O medo de ficar de fora, o FOMO, é o truque mais antigo do demônio moderno, o algoritmo. Ele te vende a ilusão de que o barulho é conexão, quando na verdade é anestesia. Ele te mantém ocupado consumindo para que você nunca tenha tempo de criar. E é aqui que entra a verdade mais dura, a chave que Schopenhauer nos deu. O que te separa da sua versão mais potente não é a falta de talento, é a sua incapacidade de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Então, qual é o veredito final? Somos diagnosticados com uma maldição social ou abençoados com uma ferramenta de poder? Qual é a verdadeira natureza da solitude? A sociedade chama de solidão aquilo que a filosofia chama de nascimento. Você não está quebrado, você está se construindo. A solitude é o ginásio da mente, o lugar onde o pensamento levanta o próprio peso. Mas a forja por si só não cria a espada perfeita. A solitude é onde a ideia nasce, onde o minério bruto da intuição é transformado em uma lâmina. Mas é na conversa, no debate, no choque com outras mentes afiadas que essa lâmina é testada, temperada e aprimorada. A verdadeira inovação, a mágica que impulsiona a humanidade, raramente é o trabalho de um único gênio isolado. É o que acontece quando duas ou mais mentes, cada uma carregada com o poder de sua própria solitude, colidem e criam uma terceira ideia, uma que não existia em nenhuma delas antes. A solitude te dá a munição, a interação estratégica te ensina a mirar. E aqui reside o segredo final. O verdadeiro mestre de si não escolhe entre a solitude e a sociedade. Ele domina ambas as arenas. Ele aprende a extrair o máximo de cada momento. Quando estiver com pessoas, esteja verdadeiramente com elas. Converse, estude, ria, chore, se divirta, esteja presente. Absorva novas ideias, teste as suas, afie sua lâmina no atrito com outras mentes, mas quando estiver só, esteja verdadeiramente só. Não lamente a ausência, celebre a oportunidade. Use o silêncio para criar, para organizar, para colocar as coisas em dia, para construir seu império interior. A solitude não é o tempo que sobra, é o tempo que você investe em si mesmo. Você clicou neste vídeo porque algo em você já sabia de tudo isso. A sua sensação de deslocamento não era um bug, era um feature. Era um chamado para um trabalho mais profundo. Agora, a pergunta final não é por que eu sou assim? É o que eu vou forjar com isso? Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se quiser receber notificações sobre os nossos vídeos futuros, inscreva-se e ative o sininho. Um abraço e fiquem com Deus.